Hoje você está aqui, amanhã você está indo no caixão. Qual a sua esperança? Você conheceu o bom pastor, o pastor da cruz? Se você não conheceu o bom pastor da cruz, amados irmãos, você não tem esperança. A única esperança é Jesus Cristo crucificado e ressurreto, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a nossa única esperança. Amados irmãos, o texto é muito familiar, talvez você até decorou. E muitas vezes nós recitamos assim o Salmo 33, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não parou para analisar. Não parou para ver a profundidade de 6 versículos. Que ele fala sobre toda, desde a redenção e tudo, com o Salmo 22, 23, 24. Está toda a redenção antes, durante e depois, no final. Nós estamos falando de um passado, de um presente e de um futuro. Versículo capítulo 24. O passado, Cristo morreu naquela cruz. O presente, Ele é o meu bom pastor. Ele é o meu grande pastor. É Ele que cuida de mim. Amados irmãos, quando outras coisas compartilham o nosso coração com Cristo, tudo está errado espiritualmente. Quando nossos corações deixam que as coisas terrenas tenham uma competição em nosso coração, nossa vida não vai bem. A Bíblia diz: ajuntai para vós, não ajuntai para vós tesouros terrenos, onde traça e ferrugem corrói. Esses tesouros, amados irmãos, não estão falando só de dinheiro. Qualquer coisa que não seja Cristo. Mas ajuntai para vós tesouros celestiais, onde traça e ferrugem não corrói. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir um, aborrecer o outro. Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. E na hora da sua morte não tem meio termo. Ou você está em Cristo, ou está fora de Cristo. Não tem meio termo. Olha, amados irmãos, é tão maravilhoso quando Jesus faz essas colocações maravilhosas e esperança eterna. Quando o bom pastor visita você, pela sua graça e misericórdia, pode dizer lá, amados irmãos, na cruz, ele pode dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa bem maravilhosa é isso. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito darei. Amados irmãos, olha assim, eu não tenho vergonha de chamar vocês de meus irmãos. Isso não é maravilhoso para nós? Isso não enche o nosso coração? Que maravilhoso receber a palavra e dizer: creio, Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Que maravilhoso dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Amados irmãos, que maravilhoso Jesus virar e falar assim: olha, filha, a tua fé te salvou. Que maravilhoso. Ele vai dizer: filha, a tua fé te salvou. Amados irmãos, nós somos tão frágeis. Nós vamos visitar o nosso irmão Carlos, cunhado. Amados irmãos, o que resta do homem? Se não for Cristo. Se não for Cristo. Aquele que conheceu o bom pastor está usufruindo do grande pastor e vai ver o sumo pastor das nossas almas. Isso é esperança para mim e vocês. Esperança. O Senhor é o meu pastor, versículo 1. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. E diz: o Senhor é o meu pastor. Como é que Ele é seu Senhor? Se você não passou pela obra da cruz, não foi regenerado, Jesus não é seu Senhor. O mundo
seu Senhor, você é seu Senhor, mas não Jesus Cristo. Quando ele diz o Senhor, ele está dizendo, ele é meu dono. Tanto é que a palavra de Deus é tão clara, amados irmãos. Você não precisa ler que a palavra de Deus diz, se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e no seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se ele é seu Senhor, é porque agora é seu dono. Ele é propriedade, você é propriedade dele. Você foi comprado por alto preço, e o preço do sangue de Jesus. Agora você é filho de Deus. Então ele está dizendo, o Senhor é. Não vai ser? Ele é. O que ele é? Ele é o meu pastor. É o meu pastor, o bom pastor que me salvou na cruz. E ele, amados irmãos, é o grande pastor que está me salvando nessa caminhada celestial. Tanto é que ele é tão maravilhoso, amados irmãos, que podemos dizer que aqui você tem Hebreus, da caminhada cristã. É esse mesmo Senhor que vai dizer para mim, olha, em tudo eu fui tentado, eu sei que você é tentado, então eu posso te ajudar. Eu sei que você passa todas as dificuldades. Eu passei, fui tentado em tudo, mas sem pecado. Por isso você deve ser chegado ao trono da graça de Deus. Que ele é rico em misericórdia, que traz socorro na hora oportuna. Ah, meus irmãos, esse é o bom pastor. É o grande pastor da nossa vida. É o mesmo que vai dizer para você que Deus é poderoso para nos salvar completamente aqueles que se chegam a Deus através de Jesus Cristo. É o mesmo que vai dizer para mim e para você que nós temos ampla segura no céu, que ninguém pode tirar. É o mesmo que vai dizer para mim e para você, amados irmãos, teve com intrepidez entrar no Santo dos Santos por esse novo e no caminho sangue de Jesus. É o mesmo que vai dizer para mim e para você, vai dizer Jesus, já vou falar. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus, capítulo 13 de Hebreus vai dizer, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É o mesmo, irmãos. É esse Senhor que eu e você precisamos conhecer. Conhecemos Ele como Salvador. É o bom pastor. Precisamos conhecê-lo como grande pastor das ovelhas, nessa caminhada como peregrinos em terra estranha. Que o Senhor possa falar no nosso coração, meus irmãos, que a verdade de Deus venha morar em nossos corações. Por isso que a segunda oração, a primeira oração de Paulo, seja iluminados os olhos do nosso coração. A segunda oração de Paulo, que Cristo habite ricamente em nossos corações, para que possamos compreender a altura, a profundidade, a largura e comprimento do amor de Deus, que excede todo o entendimento. Você está entendendo, irmãos? Eu não estou falando do cristianismo frio e vazio. O cristianismo que diz, eu sei quem é o meu Senhor. E eu sou o seu servo. Eu sou o seu escravo. Eu sei. Não é um cristianismo de boca para fora. Não, é um cristianismo vivo, porque nós servimos um Deus vivo. O nosso Senhor morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. E Ele está vivo. Nós servimos um Deus vivo. É esse Senhor Jesus, amados irmãos, para a minha vida e sua vida. Que possamos contar apenas com Deus e nunca duvidar ou temer. Ainda temos que aprender, amados irmãos, o significado do Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Se eu e você não ficarmos nesses versículos e começamos a aprender quem é o nosso pastor e nosso Senhor, a continuação do texto não tem sentido também para você. Porque a continuação do texto ele vai dizer que esse Senhor, esse que é o meu pastor, esse que é meu Senhor, eu sou o seu servo, esse que é meu pastor, ele tem para mim e para você, amados irmãos, cuidado
está conosco. Ele tem, amados irmãos, bênçãos para a minha vida e sua vida na caminhada cristã. E essas bênçãos nós precisamos conhecer primeiro o abençoador. E essas bênçãos levam eu e você a amar mais o abençoador. Quando ele diz, ele me faz repousar. Repousar é deitar, é descansar. Será que nós conhecemos esse bom pastor, esse grande pastor? Então você vê, amados irmãos, que ele, aqui é tão maravilhoso que ele faz a palavra de Deus, sentar na expressão do coração que está cheio e ocupado com o próprio Senhor. Sabendo que as coisas, as circunstâncias ocupam o nosso coração. E como é que nós ficamos? Não pense que não existe angústia e tribulação nesse mundo. Claro que tem. Mas a própria palavra de Deus diz para mim e para você que tem um contraposto de tudo isso daí. O contraposto, amados irmãos, é o bom pastor. Ele diz assim, em tudo nós somos atribulados, quem não é? Mas, porém, não angustiados. Por que não angustiados? Porque o bom pastor está conosco. E nós sabemos que ele está. Nós ouvimos sua voz. Nós reconhecemos sua voz. E nós obedecemos. Seguimos. Está entendendo? Por isso que você vai ver vários momentos dos discípulos, Jesus mostrando isso. Quando eles estavam lá em Mateus 14, você a ler, eles estavam naquela tormenta, e essas tormentas falam da nossa vida. O mar fala desse mundo tormentoso, lá no céu não há mar. Você entendeu? Não há mar. E a palavra de Deus é tão clara, meus irmãos, que diante das tormentas dessa vida, o pastor que venceu a morte, que fez todas as coisas, ele é dono de todas as coisas, ele pode dizer para a tempestade, parar, e para imediatamente. Mas também ele pode dizer para mim e para você, venha sobre as tempestades, as tribulações, porque eu estou sobre elas. E eu é que carrego vocês. E foi isso que aconteceu com Pedro. Até agora, como eu e você, começarmos a olhar para o moribundo e não para Jesus. Para ver aquele que está no final da vida, devemos olhar e ter compaixão, mas olhe para Jesus. A esperança dele é sua e minha, está em Cristo Jesus. Não importa as circunstâncias. E Jesus, o bom pastor, o grande pastor, continua dizendo, não temas, eu estou contigo, sou eu. Irmãos, isso daqui tem que calar no meu coração, Senhor. E daqui tem que sair da Bíblia e cravar no meu coração, no seu coração, que pastor que nós temos, que Senhor que nós temos. É o Senhor que diz que me chama, o Senhor que diz que me ama, e o Senhor que diz que me guarda. Guarda onde, Oswaldo? Em todos os lugares. Mas Ele dá para mim uma esperança maravilhosa. Ele vai dizer, bendito seja Deus, que é uma doxologia, bendito além, é dizer, o Senhor é maravilhoso. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido à sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Aonde que ela está guardada? Nos céus. Ah, meus irmãos, aonde que está a nossa âncora? Nos céus. Você está entendendo, irmãos? Eu e você precisamos do grande pastor, que nós somos instáveis, incrédulos muitas vezes. Né? Um ventinho é o suficiente para nós ficarmos abalados. Mas o Senhor não vai deixar eu e você, porque ficamos abalados. Olha o que ele diz aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, atônitos, perplexos, porém não desanimados. A segunda parte, meus irmãos, é o bom pastor, tratando as nossas vidas. Depois eles perseguidos, porém não
desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então você vê duas coisas ali. Aqui você vê a ovelha e você vê o bom pastor, o grande pastor nosso. Aqui fala de nós, aqui fala do grande pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo. E é isso que ele está fazendo aqui. E o salmista, amados irmãos, está contando a experiência que ele teve como ser pastor. Porque ele diz, o Senhor é. E ele conta toda a experiência. Amados irmãos, isso é tão maravilhoso para mim e para você. A alma em toda circunstância, amados irmãos, Deus tem um descanso infalível, imutável da sua presença, do seu consolo. Amados irmãos, quando você diz aquele salmo, você pode chorar a noite toda, de manhã vem alegria. Lembre-se que esse salmo é muito mais profundo do que você imagina. Você pode chorar a noite toda porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. Mas você tem alegria na manhã da ressurreição em Cristo Jesus. E essa alegria ninguém pode tirar de você. Ninguém, amados irmãos. Essa é uma alegria. Cristo é a nossa alegria. Aos olhos eu tenho tristeza. A vida do Filho de Deus é um paradoxo em muitas coisas. Paulo dizia assim, entristecidos, mas alegres. Está entendendo? E a nossa vida, sim, em 1 Timóteo 4, 1 Tessalonicenses 4, vai dizer assim, aqueles que morrem, né? Então, para aquele que não tem a Cristo, é uma tristeza profunda, mas aqueles que morrem em Cristo Jesus, os familiares, têm tristeza, mas com esperança. Está vendo a diferença, irmãos? Qual é a esperança? É o meu bom pastor, meu grande pastor, o supremo pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. A esperança é uma pessoa. A vida é uma esperança, é uma pessoa. E isso deve tocar meu coração e seu, meus irmãos. Ele é por passado, por presente e por futuro. Passado, Salmo 22. O presente, Salmo 23. E o futuro, Salmo 24. Isso é para mim e para você. Ter descanso nessa caminhada cristã. Como é que então o povo chegam a essa medida? Como nós chegamos a essa medida? Só porque, irmãos? Porque para Deus você tem que colocar em primeiro lugar. Jesus tem que ter primazia na minha vida e sua vida, irmãos. As coisas desse mundo concorrem para ganhar o trono do nosso coração. Mas o trono do nosso coração, Cristo, crucificado e ressurreto, o sumo sacerdote, tem que estar no trono. Ele deve ser o centro da minha vida e sua vida, irmãos. O salmista, ele foi aprendendo isso. Nos seus erros, suas dificuldades, seus pecados, confessados, restaurados, pela graça de Deus, ele termina a vida dizendo, ainda que minha casa não seja como Deus queria, mas eu confio nas promessas de Deus. Está vendo, irmãos? Não é ausência de erro, não. É a presença de Cristo, mesmo nos nossos erros. A presença de Jesus. E Ele vai tratando os nossos erros. Ele vai purificando a nossa vida. Como o pastor das ovelhas tira os carrapatos e tira os carrapichos da ovelha, que estão sugando a vida da ovelha, impedindo dela caminhar. Elas vão ficando doentes, mas o bom pastor tira aquele que suga a vida de você. Sabe o que suga a vida da ovelha, meus irmãos? Os carrapatos. Quais são os carrapatos da nossa vida? Está sugando a sua vida. Preocupações terrenas, poder, posse, sabedoria do mundo. Está entendendo? Vai sugando. Nós vamos desviando. Mas, amado irmão,
aquele que está em Cristo Jesus. O corpo pode definhar, mas o Espírito se renova pela presença de Jesus. Esse é o nosso Senhor. Conhecer a graça que brilha no sofrimento de Cristo naquela cruz. Conhecer a graça que brilha no caminho do peregrino. Conhecer pela graça o peregrino e descansar nele na sua vida futura. Amados irmãos, lá em 2 Timóteo, Paulo no final da vida, ele faz aquela colocação. 2 Timóteo também você tem aqueles falando sobre o soldado, sobre o atleta, sobre o agricultor, sobre o servo, todo o vaso, tem todas aquelas colocações. Aqui Paulo ele termina e ele diz assim: combati o bom combate. Isso quer dizer que a vida cristã não é a vida cristã desarmada. Certo? Como é que você vai combater o bom combate? A Bíblia diz que tem toda uma armadura e na sua mão que você tem? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não foi isso que Jesus disse para Satanás? Está escrito, está escrito. O soldado, com todas as conotações de soldado, meus irmãos. Segundo, ele vai dizer assim: eu completei a carreira, porque ele sabe qual é a carreira. É a carreira cristã. Você nasceu de novo, Deus tirou você do Egito, tem um deserto, e nós passamos por esse deserto. Mas tem a plenitude de Cristo em Canaã. Amados irmãos, e no deserto, preste atenção, a água não faltou, a comida não faltou, as sandálias não envelheceram. 40 anos no deserto. Não precisa comprar outra sandália. As suas roupas não envelheceram. Por quê? Porque Deus estava presente. De dia, a nuvem, à noite, uma coluna de fogo, para proteger, cuidar, para guiar o povo de Deus. Irmãos, não muda nada. Tudo aquilo que Deus fez lá é o Deus que quer fazer na minha vida e na sua vida. E agora nós temos Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos o Espírito Santo que guia nossas vidas. As 7 igrejas diz: ouça que o Espírito diz à igreja. Por que ouça? Porque não está ouvindo. Talvez estão ouvindo com ouvidos biológicos, não com ouvidos espirituais. Porque aquele ouça é o ouça com obediência. Ouvir o Espírito diz à igreja. Deus quer guiar a minha vida e sua. Deus quer guiar o seu casamento, educação dos seus filhos. Deus quer guiar você no seu trabalho. Deus quer guiar você na assembleia. Deus quer guiar você nesse mundo, para que o nome dele seja glorificado no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no andar nesse mundo. Como é que nós vamos expressar Cristo a esse mundo se nós andamos como um mundo? Cristo está sim em espírito entre os sofrimentos e glória. Primeiro a cruz, depois a coroa. A pessoa quer ser salva sem passar pela cruz, não é salva. A pessoa quer ser salva sem passar por Cristo crucificado, não é salva. A pessoa quer ser salva sem nascer de novo, não é salva. O caminho de Deus é único. Eu sou o caminho, e é o caminho da cruz. A verdade é a realidade. E a vida é a vida de Cristo eterna. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Amados irmãos, pecado, morte, julgamento, sepultura, mundo, Satanás estão todos atrás. Porque a vitória sobre os inimigos estão todos em Cristo Jesus. Quem é o bom pastor? Então nós temos 3 aspectos que eu já falei. O bom pastor do Salmo 22, ele deu a vida pelas ovelhas. Você não pode entrar no Salmo 23 se você não conhecer o Salmo 22, o bom pastor. Por isso que a maioria das pessoas
pessoas, muitas vezes a pessoa, você vai na casa da pessoa tal, a Bíblia aberta no Salmo 33, por exemplo, no Salmo 90, 91, né? Como se fosse um talismã, irmãos. Nós estamos falando de uma pessoa. Mas se você não passou pelo Salmo 22, pela cruz, não tem sentido o Salmo 23. O Salmo 23 só tem sentido para aqueles que passaram pela cruz, são ovelhas, nasceram de novo e agora eles têm ouço do Senhor. Ele é meu dono, eu sou o seu escravo. E nada me faltou. Você está vendo, irmãos? Maravilhoso Senhor, um grande pastor, ressurreto entre os mortos, aquele grande pastor que caminha com as suas ovelhas nos desertos da vida, provendo as suas necessidades. E porque Deus faz isso? Para que as suas ovelhas conheçam o seu pastor e glorifiquem a Ele. Certamente, meus irmãos, o sumo pastor, Salmo 24, é que dará a coroa de glória a todos os seus servos fiéis que caminharam nessa caminhada cristã, conhecendo. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Que maravilhoso, Senhor. Que maravilhoso. Certamente, se conhecemos o Senhor assim, nossa confiança nele deve ser inquestionável. O seu amor, o seu poder, a sua promessa, a sua bondade. Eu e você, amados irmãos, precisamos conhecer mais e mais esse grande pastor das ovelhas. Ele é a porta, Zé. A porta é Cristo. Se você entra pela porta, passou pela cruz, Salmo 22. Você vai achar pastagens. É o renascido, Salmo 23. E ninguém arrebatará da mão do Senhor, Salmo 24. Teremos a eternidade, porque ninguém pode arrebatar da mão de Deus aqueles que são seus. Estamos unidos com Ele, a Ele. O cristianismo é celestial. O cristianismo, amados irmãos, não é um bando de teoria. O cristianismo se resume numa pessoa, Cristo. O cristianismo é Cristo. Ser cristão é ser miniatura de Cristo. Ser cristão é um seguidor de Cristo. Ser cristão é aquele que vai conhecendo agora o seu grande pastor. Ele já conheceu o bom pastor. Porque Ele nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E entre esse reino e esse há uma cruz. E agora nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nós precisamos aprender a viver nesse reino, caminhar nesse reino, como peregrinos em terra estranha. Aqui não é o nosso lar, a nossa pátria é celestial. Duro pensar assim, amado. O meu pastor é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Porque, Salmo 22, quem morreu naquela cruz? O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele. O Senhor vivo que morreu, Ele ricamente alimenta minha alma com as bênçãos celestiais. Em todos os aspectos. Todos. A nutrição da ovelha celestial. O alimento da ovelha celestial. A proteção da ovelha celestial. O guia da ovelha é celestial. O caminho da ovelha é celestial. A fé da ovelha é celestial. A cura da ovelha é celestial. A transformação da ovelha é celestial. Tudo para a glória de Deus, através do seu Filho. Ora, amados irmãos, você conhece como pastor? Você conhece como pastor? Nós estamos no primeiro versículo. Primeiro versículo, Salmo 23.
O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nele não falta salvação, não falta libertação, não falta transformação, não falta conformação à imagem e semelhança de Jesus. O que falta a nós? Conhecer o apóstolo, ter experiência com ele, amá-lo, de fato, amá-lo, segui-lo, ter devoção a Cristo, porque tudo é para Ele, por meio dele, para a glória dele. O resto, amados irmãos, é religião. Uma religião sem Cristo. É uma religião sem cruz. É uma religião sem ressurreição. É uma religião sem ascensão. É uma religião sem a volta de Jesus. Está vendo, amados irmãos? Que beleza, amados irmãos, a graça de Deus está conosco. A presença de Jesus. Por isso que você... Lá em Eclesiastes diz, é melhor você ir para um velório do que você ir para uma festa. No velório você aprende muita coisa. Quando você visita um moribundo, um filho de Deus, naquela cama, onde o corpo está corrompido, se acabando, mas o Espírito renovando pela presença de Deus. Ah, irmãos, é isso que é esperança para mim e para você. Nosso irmão disse, eu quero participar da ceia. Amados irmãos, a ceia para quem? Para os filhos. Porque participar da ceia, irmãos, é como se dissesse, eu anuncio a morte de Jesus por mim naquela cruz pecador. A ressurreição de Jesus, a minha ressurreição. E a vida de Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso deve trazer descanso para a minha alma, para a sua alma. Você conhece o pastor? Se você não conhecer o pastor, você não vai conhecer o grande pastor, nem o sumo pastor. Mas Deus chama você a conhecer o bom pastor. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e vos aliviarei. Ah, meus irmãos, Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Se você não crê em mim, você está condenado. Mas, meu amado irmão, mas para aqueles que creem, não há nenhuma possibilidade de sermos condenados, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus. Somos dele. Conhece Jesus? Eu ouvi falar o seu nome. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Que Deus fale no meu coração, no seu coração, irmãos. Que possamos ter realmente um cristianismo real, verdadeiro. Um cristianismo que Cristo é tudo em todos. Que Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça nosso. Que Cristo é o centro e a circunferência da nossa vida. Que Cristo seja a maior devoção das nossas vidas. Esse é o cristianismo verdadeiro. Fora disso, nós não conhecemos o bom pastor. Que Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja. Vamos cair em pé, vamos orar.